E aí, pessoal, tudo bem? Então, enfim, os Corinthians têm um nome definitivo, vai, para o seu estádio, né? A Arena Corinthians vai se chamar Neoquímica Arena, foi anunciado aí pelo clube na virada de dia 31 de agosto para 1º de setembro. 1º de setembro é aniversário do clube, 110 anos, uma data meio redonda, e claro, pouquinho antes da eleição, então a diretoria também não achou ruim poder dar uma boa notícia, finalmente, alguma coisa assim, para um clube que não tem tido tão boas notícias neste ano. A diretoria que tem sido muito contestada pela torcida, e agora vai ter pelo menos esse trunfo aí, pensando na eleição no fim do ano. Primeiro, como que é o contrato? Tá? O contrato prevê que a Hypera Pharma, né, que é a empresa dona da Neoquímica, vai ter os naming rights do estádio e dos setores do estádio por 20 anos. Vai pagar 15 milhões de reais por ano, valor que será corrigido anualmente pelo IGPM. Tá? Então não significa que vai ser exatamente 15 milhões, porque ano a ano vai se corrigindo. Isso é até meio natural, porque, convenhamos, 15 milhões de reais hoje no meio do futebol ainda é um dinheiro razoável. 15 milhões em 2040 não vai ser quase nada. Né? Do jeito que a economia do futebol inflaciona, tem valores sobem muito mais do que a inflação normal, então pelo menos uma correção da inflação vai ter. Então, esses são os termos, e os setores também vão ser nomeados. Isso ainda não foi anunciado quais serão os nomes, então aquele setor norte, sul, oeste, superior, inferior, tudo isso vai acabar tendo um nome de alguma coisa lá que a empresa Hypera quiser. Se ela quiser colocar, sei lá, o nome de remédios que a Neoquímica produz, ou qualquer outra coisa ali, ela vai fazer. Ainda vai ter uma mega farmácia, foi anunciado, né? Vai ter uma mega unidade ali, uma mega loja dela na arena, e a empresa terá preferência em negociação de patrocínio de camisa quando houver alguma renovação de contrato ali de alguma propriedade na camisa do Corinthians. A empresa vai ter prioridade ali para eventualmente também acrescentar esse patrocínio. Tá? Então, esse é o acordo básico. A diretoria anuncia isso como uma grande vitória, mas eu não vejo dessa forma. Tá? É uma boa notícia, tá? É uma boa notícia, mas acho que não é uma vitória plena, não. E acho que o torcedor do Corinthians não pode perder isso de vista. Tá? Primeira coisa, vamos aos valores. Né? Não dá para comparar completamente o valor de um contrato com outro sem você ter todos os detalhes de cada contrato, para poder validar todo o cálculo econômico que foi feito para cada estádio, para saber qual foi o valor real que foi dado para cada naming right, para nomear cada estádio. Então, o Allianz Parque, por exemplo, tem um contrato também de 15 milhões de reais por 20 anos. Então, um contrato com valores básicos, valores de partida iguais aos da Neoquímica com o Corinthians. Isso significa que o contrato é mais ou menos a mesma coisa? Não dá para comparar completamente, porque tem várias questões ali que tem que ser pesadas. Por exemplo, o Allianz Parque, esses valores de 20 milhões, de 300 milhões por 20 anos, 15 milhões anuais, são valores de 2013. Bem provável, eu imagino que neste momento a Allianz já pague um outro valor, já com as correções da inflação, qualquer que tenha sido o indexador usado em contrato, mas que hoje não são 15 milhões, hoje já é mais. O Palmeiras deve estar ganhando mais que isso da Allianz por ano. Tá? Além disso, a Allianz não explora tanto, por exemplo, a possibilidade de nomear setores do estádio como imagina-se que a Neoquímica faça com a antiga Arena Corinthians, com a Neoquímica Arena agora. Então, isso também, assim, o Corinthians está cedendo mais espaços, mais propriedades à Neoquímica para ela explorar em cima de um valor de ponto de partida igual. Tá? Agora, isso significa que também que o Corinthians se subvalorizou em relação ao Palmeiras? Quer dizer, o estádio do Corinthians ficou subvalorizado em relação ao Allianz Parque, né, na hora do clube estabelecer o valor? Não necessariamente. O momento econômico atual, no momento econômico em 2013 não era muito bom, apontava, o Brasil estava apontando ali para a crise.
né? Agora não, agora o Brasil já está num problema, na crise muito mais funda, principalmente com o agravamento da pandemia, que não só fez com que a economia em geral caísse muito, e hoje até saiu no índice novo do PIB lá, queda brutal, mas as próprias empresas também tiveram queda ali no seu faturamento, tudo, e mesmo as que, nem tanto caso desse caso, da Allianz é mais, mas tantas empresas que trabalham no mercado mundial, mesmo que os outros lugares também caíram muito a economia. Então todas as empresas acabaram sofrendo neste momento. Né? Então era mais fácil, digamos, arrancar um dinheiro em 2013 de uma empresa do que arrancar agora. Então isso também tem que ser pesado. Além disso, o Allianz Parque ele fica numa região muito mais central de São Paulo, então ele é um estádio que teria uma perspectiva naquela época, perspectiva confirmada, de ser utilizado para muito mais eventos fora o futebol, e daí a gente pensa muito em show, mas o Allianz Parque é usado para muita outra coisa. Empresa que aluga para fazer evento corporativo, tudo. São elementos que valorizam a marca do estádio, né? A empresa que está bancando aquele nome. Na Neoquímica Arena não tem essa cultura, essa previsão, mas o André Sanches, presidente do Corinthians, já disse nesta terça-feira que vai ter show, vai passar a ter show, vai inclusive utilizando o gramado do estádio, tudo, mas falou que seria um regime em que o Corinthians não deixasse de realizar nenhum jogo de futebol ali. Tá, então os jogos de futebol continuariam ali, o Corinthians não teria que ficar sem o estádio como o Palmeiras ficou algumas vezes, mas teria show. Por quê? Porque show ajuda a rentabilizar e ajuda a divulgar a marca do patrocinador, porque a imprensa esportiva nem sempre diz nome de patrocinador, sobretudo patrocinador de estádio, mas a imprensa de entretenimento, variedades, shows, costuma dar o nome, tipo, pegando exemplos aqui de São Paulo, Credit Card Hall, né, vários salas de espetáculos que tem nome patrocinado, Teatro Abril, tudo, o Santander, tem o Teatro Santander, tem o Alfa Real, várias casas de espetáculos com nome patrocinado, a imprensa de variedades costuma dar. Então ter um show ali vai ser notícia não na imprensa esportiva, mas na imprensa de variedades, então o nome do estádio e o nome da empresa estará sendo divulgado. Então a Neoquímica vai ter isso, porque vai começar a ter show na Arena Corinthians. E é uma coisa meio óbvia, né, para o Corinthians também fazer com que o estádio fature mais dinheiro, que ajude a bancar o custo de manutenção ou ajuda a pagar rápido. Né? Então, não dá para comparar inteiramente. Apesar de ser uma tentação comparar, não dá para comparar inteiramente. Tá? Eu acho que vale como parâmetro, como ponto de partida. Os dois estádios fecharam por valores iguais, só que o que foi entregue ao patrocinador é diferente e a época também é diferente. Então, e tem fora minúcias de contrato que a gente não conhece, mas que também podem indicar diferenças ali no que foi vendido, porque você não vendeu só o naming right. Aquele contrato, na verdade, inclui uma série de situações ali de como a empresa fará uma parceria para exploração daquele estádio. Então isso pode estar embutido ou não no valor final que se chegou. Mas só como parâmetro básico, porque eu sei que muito torcedor vai ficar pensando nisso, tá? Também como outro parâmetro, o estádio do Atlético Mineiro, a Arena MRV, quer dizer, o futuro estádio, tem um contrato de 60 milhões de reais por 10 anos, tá? Então são 6 milhões anuais, um valor anual bem abaixo, mas aí tem duas coisas, né? O mercado em Belo Horizonte é um mercado menos atrativo no mercado, a cidade de Belo Horizonte é menos atrativa no mercado publicitário, chama menos atenção do que São Paulo, né? Então isso pode ser um fator ali. Mas é uma coisa a favor do Atlético. É um contrato de 10 anos só, não um contrato de 20 anos. Então o Atlético, em pouco tempo, já não teria mais esse vínculo com a MRV e poderia negociar um novo contrato. E daí, eventualmente, dependendo até de como essa entrega do naming right para a MRV for feita, se ela for bem sucedida, de repente o Atlético pode conseguir, em 2030, 2030 e pouco, né, já conseguir um novo contrato com valores muito acima. Ao contrário, por exemplo, do Corinthians, que vai ficar com esse valor até 2040.
Então o Atlético pode ganhar isso em troca, de repente, os 6 milhões, não vai ficar 6 milhões até 2040, vai ficar 6 milhões até 2032, 2033, e dali o Atlético de repente já consegue um contrato de 10, 15, porque de repente a economia do futebol naquele momento pode mostrar que é mais favorável para conseguir uma renovação. O Corinthians e o Palmeiras, no caso, quando fez o contrato com a Allianz em 2013, ficou preso ali por mais tempo. Tá? Então, só como parâmetro ali. Mas eu acho que não é uma grande notícia, assim, é uma notícia de alívio, mas não dá para considerar uma grande vitória. Porque o Corinthians, esse estádio já tem 6 anos. O estádio foi inaugurado no meio de 2014, pouco antes da Copa do Mundo, né? E ficou 6 anos operando com o nome Arena Corinthians. Se você considerar, e eu tô pegando esses valores só porque é o valor de que o Corinthians fechou e o valor base do Corinthians, que o Corinthians fechou, o valor base que o Palmeiras fechou em 2013, lá com a Allianz. Então eu vou pegar esse número para ficar fácil a conta. É só uma... só para argumentação, né? Só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Se o Corinthians tivesse feito tudo direitinho em relação ao contrato do estádio, fazer um estádio que tivesse menos pendências, tivesse feito uma avaliação correta do valor, porque o Corinthians naquela época, quando construiu o estádio, falou em contratos em valor total de 400 milhões de reais, o que seria equivalente a 20 milhões de reais por ano, né? O Corinthians estava partindo com essa base e não conseguiu fechar com ninguém. Então, será que de repente o Corinthians não estava avaliando mal e de repente não demorou para vender porque estava supervalorizando, estava pedindo valores acima do mercado pelo que ele teria para entregar para um eventual patrocinador, e porque era um estádio que ainda tinha muita pendência, então talvez muita empresa tenha ficado reticente em apoiar o estádio, que ainda tinha pendências jurídicas ali geral. Se o Corinthians não tivesse resolvido isso de forma melhor, não tivesse já inaugurado o estádio com um novo nome, o Corinthians teria 6 anos de contrato já cumprido, recebendo... eu tô falando como hipótese aqui, né? Só para vocês visualizarem. Recebendo, digamos, 15 milhões por ano e durante 6 anos. Seriam 90 milhões de reais que o Corinthians já teria recebido pelo nome do estádio. O estádio não teria recebido o apelido de Itaquerão, não teria sido Arena Corinthians por tanto tempo. Um nome que, beleza, mas não rendeu nada ao clube, né? Então... o Corinthians e muito torcedor ainda vai continuar chamando de Arena agora, porque por mais que ele até queira o Neoquímica Arena, ele se acostumou a chamar, então vai demorar um tempo até vingar completamente essa mudança de nome. Então, o Corinthians teria ganhado 90 milhões de reais a mais e não teria passado por tudo isso. Tá? Com 90 milhões de reais a mais, talvez já tivesse abatido mais, e a dívida do estádio, que vai se pagar, sabe lá quando, vai terminar, ela talvez terminaria fatalmente antes, né? Porque pelo contrato, o dinheiro do naming right vai direto para o fundo de pagamento da obra do estádio, como a bilheteria do estádio, né? Então esse naming right, é um ponto que eu falo daqui a pouco, mas esse naming right não vai pro caixa do Corinthians direto, tá? Então, o Corinthians já perdeu 6 anos, e esses 6 anos nunca mais serão recuperados. Então isso já é uma derrota do atual grupo que gere o Corinthians, porque na verdade é o mesmo nesse período todo. Não vendeu, a cada ano que o Corinthians deixou de vender o naming right, perdeu, digamos, 15 milhões de reais. Então olha o prejuízo já que o clube teve nesse período todo. Então anunciar agora é anunciar o fim de um problema, mas o problema existiu, e ele foi um problema e causou prejuízos ao clube. Isso não pode ser esquecido, tá? Então é uma vitória parcial, mas de uma batalha, mas numa guerra em que o Corinthians na verdade está no prejuízo. Isso não pode ser ignorado. O torcedor não pode só entrar na onda de vendeu, agora vendeu, que legal. Não é agora vendeu, finalmente vendeu. Tá 6 anos aí, né? O segundo maior estádio da cidade de São Paulo, né? O estádio que sediou Copa do Mundo, Copa América, né? E tá só agora acertando o seu nome. Então não é uma vitória, não. Uma coisa final, isso daí acho que até correto como foi imaginado, tá? Então isso não é uma contestação, não é uma contestação, é uma constatação, tá? O dinheiro vai para o fundo que paga, que é acumulado com as bilheterias dos jogos para pagar a construção do estádio. Então o Corinthians não vai ficar mais rico com esse dinheiro. Esse dinheiro, assim, imediatamente. A gente só vai poder perceber o benefício dessa venda do nome lá na frente.
tá? Porque de repente vai abreviar o tempo para se pagar tudo, para se quitar toda a dívida da obra do estádio, né? Então, esse dinheiro agora vai começar a entrar nesse fundo, junto com a bilheteria, tá acumulando ali, o Corinthians tem que pagar a Caixa Econômica Federal, tudo, o Odebrecht tem que pagar lá as dívidas que tem. Tem umas negociações rolando ali, né? Tanto com a Caixa quanto com o Odebrecht. Tem uma questão de títulos também. Eu já fiz um vídeo explicando isso, vai entrar aqui no final. E nesse vídeo eu não só explico essa emissão de títulos, tudo, que fez parte da engenharia financeira para viabilizar a obra da Arena Corinthians, mas eu também explico como o Corinthians escolheu um projeto, um modelo econômico lá muito ruim para a construção do seu estádio, e como o Corinthians tinha condições de ter construído o seu estádio, ter seu estádio próprio de uma maneira muito melhor do que ele tem hoje, tá? Então eu falei nesse vídeo, vai aparecer aqui no final. Mas então esse dinheiro não vai ser convertido assim, o Corinthians não vai receber esse dinheiro e conseguir quitar salário de jogador se tiver algum salário atrasado, ou quitar dívida com algum clube porque tem jogador que foi comprado e ainda não pagou parcela. Isso não vai mudar muito não, vai mudar lá na frente. Lá na frente, quando se de repente demoraria mais 5 anos para pagar, de repente demora 4 anos para pagar a obra do estádio. Então, daí você vai ter um ano a mais, vai ter neste ano ali a menos de pagamento, a bilheteria já vai começar a entrar no caixa do clube e tudo. Então, a partir daquele ano que se sentiria os efeitos da venda dos naming rights, mas não é um efeito imediato, né? Então é isso ali, resumindo um pouco o contrato aí da Arena Corinthians, da Neoquímica Arena. Eu já desculpa, não foi de propósito não, é questão de costume. Tem que pegar costume. Então a questão dos naming rights aí da Neoquímica Arena, valores básicos, tudo, mais ou menos como tem trabalhado esse mercado, pegando os valores do Atlético Mineiro e do Palmeiras, mas deixando claro que não dá para fazer uma comparação exata, porque a gente não sabe exatamente o que foi incluído na avaliação de cada lado, tem a questão também de valores em cada época, tá? Mas sempre deixando claro, o Corinthians não é, vendeu o estádio, que legal, finalmente vendeu o nome do estádio, porque ficou 6 anos perdendo dinheiro ali. 6 anos em que o Corinthians deixou de ganhar, talvez se deixar de ganhar 15 milhões por cada um desses 6 anos, seria 90 milhões de reais no final. Acho que esse dinheiro faria uma boa diferença, não? É isso então. Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham.